Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal do professor Elias Cruz. E hoje eu estarei aqui corrigindo algumas questões referentes aos conteúdos que eu passei para os meus alunos e também referentes aos últimos podcasts que eu postei no meu canal, certo? Então, vamos fazer aqui uma coisa bem legal, vamos deixar a nossa cabeça bem miudinha, tirar essa minha cara horrorosa, essa cara feia, barbuda, cabeçuda e colocar, né, apresentar aqui a tela para vocês, ok? Enfim, são 10 questões, eu vou ler aqui o enunciado e vou revelar, né, a alternativa correta, tá certo? Ao longo das explicações. Então, vou ser bem direto. Essa questão. O mundo do trabalho entre 1760 e 1850 passou por um conjunto de mudanças, tanto no campo econômico como no campo social. As inovações tecnológicas tiveram grande importância nesse processo, conhecido como Primeira Revolução Industrial. Sobre essa temática, pode-se afirmar: 1. A Primeira Revolução Industrial, apesar de também ser conhecida como Revolução Industrial Inglesa, não ocorreu apenas na Inglaterra. Na verdade, as principais inovações tecnológicas do período ocorreram na França, na Península Ibérica e na Alemanha. Então, a gente tem aqui uma questão, né, da qual a gente vai ter que escolher aqueles itens que estão corretos ou não. Esse primeiro item, o grande problema nele é colocar a França como a pioneira nas inovações tecnológicas. Então, porque a gente sabe, a primeira revolução industrial, ela começou justamente na Inglaterra. Então, e restritamente na Inglaterra. Então, a gente já pode excluir esse. 2. A tradicional produção de tecidos de lã durante a Revolução Industrial Inglesa continuou ativa. No entanto, foi a produção de tecidos de algodão que melhor expressou os aspectos revolucionários da produção fabril, em oposição à criação de ovelhas para a produção de lã. No caso da 2, foi justamente o contrário, né? Foi justamente a produção de ovelhas, aliás, produção não, né? Criação de ovelhas e a produção da lã das ovelhas que, por meio da política de cercamentos, foi incentivada e com essa alta produção de lã, nós tivemos um incentivo às manufaturas têxteis na Inglaterra, que puxaram a primeira Revolução Industrial. Então, ponto 2, podemos chutar fora. Aí restou o ponto 3, né? As mudanças promovidas pela primeira Revolução Industrial ocorreram em vários âmbitos. Na esfera da produção, os 3 setores mais atingidos foram mineração, de carvão, a indústria têxtil e siderurgia. Então, né, dentre essas, sobrou a 3, mas não somente sobrou por sobrar, né? A mineração, no início, para a produção das máquinas a vapor, o carvão ele foi importantíssimo nesse processo, nesse início. Como falei, a indústria têxtil, que puxou a Revolução Industrial em seu início, e a siderurgia, né, devido à produção das primeiras máquinas de ferro, máquinas de metal, da primeira Revolução Industrial. Então, o item correto, item 3. Vamos subir aqui um pouquinho, né? Eu comecei lá pelo meio. Vamos aqui à próxima questão. Até o século XVII, as paisagens rurais eram marcadas por atividades rudimentares de baixa produtividade. A partir da Revolução Industrial, porém, sobretudo com o advento da Revolução Tecnológica, houve um desenvolvimento contínuo do setor agropecuário. São, portanto, observadas consequências econômicas, sociais e ambientais interrelacionadas no período posterior à Revolução Industrial, as quais incluem a erradicação da fome no mundo. Revolução Industrial erradicou a fome no mundo? Não faz sentido. Então podemos excluir. B. O aumento das áreas rurais e diminuição das áreas urbanas. O que vemos é um processo contrário. C. A maior demanda por recursos naturais, entre os quais os recursos energéticos. E isso vai entrar muito do que a outra questão falou, certo? Que foi justamente, principalmente, a extração de carvão mineral. Outro item, a menor necessidade de utilização de adubos e corretivos na agricultura
o que não faz sentido, até porque a política de cercamento, de criação de ovelhas, para você criar ovelha, você precisa alimentá-las. Você alimenta ela com plantas, principalmente capim, matinho. Então, adubos seriam ótimos para essa criação, né? Para o aumento desse cultivo. E o outro item, o contínuo aumento da oferta de emprego no setor primário da economia em face da mecanização. Também não faz sentido por conta, justamente, como falei, né? A mecanização ela foi muito bem responsável pela... Aliás, ela é produto do que foi a Revolução Industrial, o aumento do maquinário. Então, item correto, né? O terceiro item. Vamos a outra pergunta. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar... Tcharam. Opa! Mas iremos ler aqui. Item correto foi o item A. O desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos dos meios de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Por que não foram os outros itens? Vamos lá. B. A melhoria das condições de habitação e sobrevivência para o operariado, proporcionada pelo surto de desenvolvimento econômico, não ocorreu, infelizmente. Muito pelo contrário, houve uma aglomeração desordenada nas cidades devido à vinda em massa dos camponeses para essas cidades. O terceiro item é a ascensão social dos artesãos, que reuniram seus capitais e suas ferramentas em oficinas ou domicílios rurais dispersos, aumentando os núcleos domésticos de produção, né? Muito desse capital, dessas ferramentas, ela iniciou com pequenos artesãos manufatureiros, mas a gente sabe que os grandes industriais, os grandes donos de fábricas, é que monopolizaram esses capitais para si e para desenvolver as suas fábricas. Então, não é. Item D, ou 4, digamos assim, melhor 4. A criação do Banco da Inglaterra com o objetivo de financiar a monarquia e ser também uma instituição geradora de empregos. Lembrando, a monarquia aqui ela já não é uma prevalecente dentro da política inglesa, certo? E também a questão, um banco só ele não vai gerar tantos empregos dentro da Inglaterra, ainda mais naquele período. E o outro item, porque não está correto, desenvolvimento de indústrias petroquímicas. Só esse nome já mata a questão, porque o petróleo como combustível, pessoal, ele foi explorado em finais do século XIX. E aqui a Revolução Industrial, a gente está falando, pessoal, do século XVII, século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII. Tudo bem? Vamos à próxima questão. Um dos principais movimentos trabalhistas contra as péssimas condições de trabalho na Revolução Industrial ficou conhecido como ludismo. Qual das alternativas abaixo explica melhor esse movimento? Você que marcou isso na prova que eu fiz. Lá vamos nós. Isso aqui estava mamão açúcar, né? Item correto. Também conhecidos como quebradores de máquinas, os ludistas invadiam fábricas e quebravam as máquinas numa forma de protesto e revolta com relação às péssimas condições de trabalho enfrentadas pelos operários. Né? Por que os outros itens estão errados, professor? Marquei errado. Por quê? Vamos lá. Os ludistas buscavam, através das eleições, eleger representantes do movimento para lutar pelas causas trabalhistas. Os ludistas, eles se utilizavam, né, de assembleias, de organizações privadas entre eles, mas eles pouco tinham poderio para participar de eleições dentro da Inglaterra, até porque era um movimento mais da parte baixa dos operários, né, da classe baixa operária. Terceiro item. Os ludistas protestavam através de passeatas, e isso aqui já acaba com a questão. Acaba com o item.
porque isso não era uma característica deles. Eles eram pessoas que eles agiam tanto quanto nas sombras. Porque se eles se revelassem, né, ou eles eram presos, ou o chefe das fábricas mandava ele ir para o Beleléu, né? O quarto item. Os ludistas buscavam negociar melhores condições de trabalho com os donos das indústrias. Não que isso não pudesse ocorrer, mas não foi uma característica bem colocada dentro dos ludistas. Isso aqui foi uma característica dos cartistas, né, que foi outro movimento também operário, mas que era um movimento mais pacífico, mais diplomático, que também vai inferir, né, para que esse outro item se torne incorreto. Ficaram conhecidos por produzir diversas cartas. Os ludistas não tinham essa característica, como acabei de falar. Então, o item correto é o primeiro. Essa questão a gente já viu. Próxima questão. O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela, item 1, intenso desenvolvimento e mecanização da manufatura, principalmente no setor têxtil. Item 2, realização da produção em grandes unidades fabris, localizadas no campo e afastadas das cidades. Item 3, mecanização da produção agrícola e, consequentemente, fixação do homem à terra. Consequente fixação do homem à terra. Item 4, facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. E, último item, preocupação em aumentar a produção, respeitando-se o limite da força física do trabalhador. Qual desses itens está correto? Justamente o primeiro item. Começando de baixo para cima. O quinto item não está correto por conta que o trabalhador, nesse período da Revolução Industrial, era visto somente como, basicamente, mais um indivíduo. E um indivíduo totalmente substituível. Então, não importava assim, muito se esse cara ia ficar muito tempo no emprego ou não. Mas, caso acontecesse algo com ele, com a vida dele, com a saúde dele, ele era simplesmente substituído pelos donos das fábricas. Algo que não sejamos hipócritas, né? Acontece até hoje, em muitos lugares. Item 4. Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos que conseguiam financiamento para isso. Nessa época não existia essa ideia de que, não era forte essa ideia de que o Estado ele deveria investir dentro da sociedade ou no setor privado para ajudar um grupo, uma classe a obter algum capital, obter algum poder. Então, isso é uma característica muito de meados da metade do século XX para cá. Então, nesse período não existia muito essa questão de financiamento para você comprar máquinas, investir no seu negócio. Tá? Então, era complicado. O pessoal às vezes fala que no passado era melhor, mas, gente do céu, tem muita coisa que não cabe nessa frase. Terceiro item. Mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. Estamos falando de revolução industrial, então o homem ele fez um movimento contrário, justamente saiu do campo para ir para as cidades, para ir para os setores fabris. Esse é o segundo item. Realização da produção em grandes unidades fabris, localizadas no campo e afastadas das cidades. Como o outro item bem já nos ensinou, né? As indústrias, as unidades fabris, elas eram realmente ligadas a cidades. Saindo da Revolução Industrial, as 5 questões sobre Revolução Francesa. A deflagração da Revolução Francesa, em 1789, teve como fator principal. Vamos ver. Item 4, olha aí. O item 4, o item correto, o aumento generalizado de impostos propostos pelo governo, que reduziu os lucros, principalmente da burguesia, levando a uma série de ataques à ordem real. A gente está falando aqui fatores, né? São causas, motivos, razões ou circunstâncias, como diria o professor Girafales.
Agora vejamos por que os outros itens estão incorretos. Começando de baixo, aliás, de cima para baixo. A crise econômica generalizada que assolou o país devido ao bloqueio continental. Gente, o bloqueio continental foi algo feito pelo Napoleão. Napoleão veio depois da Revolução Francesa, tá? Tanto que ele é fruto dos frutos da Revolução Francesa. Item B. A greve dos trabalhadores portuários que prejudicou as exportações do país, levando a burguesia a sérios prejuízos econômicos. Nesse período, gente, existiam greves, mas eram greves muito precárias, muito complicadas em questão de organização. Né? Fora que o ambiente francês ele não era tão propício àquela burguesia naquele período. Claro, a Revolução Francesa ela é fruto de muitas revoluções liberais, puxadas pela burguesia, mas esse aumento de impostos e essa questão da ordem real, ela puxa para isso, tudo bem? A greve dos trabalhadores portuários que prejudicou a exportação do país, levando à burguesia, né? Então, essa questão dessa greve de trabalhadores portuários, a França ela não era uma potência portuária muito forte, né? Então, esse item pode ser excluído. Terceiro item, a jornada excessiva de trabalho e os baixos salários dos operários industriais que motivaram o início dos protestos e ataques socialistas contra a ordem burguesa. Gente, socialismo é uma ideia do século XIX, século XX, tá? Estamos falando de 1789. Estamos situados no século XVIII. Bem. E, por último, a superprodução agrícola francesa nos anos de 1789 e 1788 e 1789, que não foi acompanhada de um crescimento do consumo. Gente, um dos fatores para a Revolução Francesa foi justamente uma crise de produção e não uma superprodução. Ok? Próxima questão. Sobre a Revolução Francesa, em 1789, assinale a alternativa correta. Para quem se lembra dessa questão, lá vai. Questão correta. Item, né? A principal reivindicação do terceiro Estado era a quebra da desigualdade socioeconômica existente, com a abertura econômica e a quebra das diferenças entre as classes sociais, certo? Isso foi uma síntese dos motivos sobre os quais levaram a Revolução. Porque os outros itens estão incorretos, professor? Vamos lá, de baixo para cima agora. Item 5. A Revolução Francesa teve uma participação muito restrita do povo. Aí já seria, né? Já entra um erro, né, dentro disso, né? A população do terceiro estado representava 98% da população da França, ou seja, era o povo. Foram eles que empreenderam, participaram ativamente da Revolução. Item 4. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada pela Assembleia Constituinte a 26 de agosto de 1789, resume os princípios da Revolução Francesa, tendo como base o pensamento iluminista. Essa declaração expressa os direitos e deveres dos cidadãos do primeiro e do segundo estado. Não somente do primeiro. Quem é o primeiro e segundo estado aí? É o clero e a nobreza. Ela não está falando só para eles. Ela está falando para todos os estados, para todos os homens, mulheres, crianças, velhinhos, enfim. Perdão, novamente, pessoal. Item 2. Na França pré-revolucionária, o chamado primeiro estado arcava com o peso dos impostos e das contribuições para o rei. Só de pegar essa questão, você sabendo, gente, que é primeiro estado, segundo, terceiro estado, a ordem cronológica das coisas, as fases, elas já falam muito. Já dá para a gente excluir muito essas questões na hora da gente analisar. Então, primeiro estado, quem era?
o clero. Então, muito pelo contrário, eles não arcavam em ter que pagar impostos. Eles eram beneficiados pelos investimentos dados pela coroa a eles com arrecadação de impostos. E, por último, item 1. Em razão da Revolução Industrial, a França era, no final do século XVIII, um país urbano e industrial. Como falei, Revolução Industrial é uma coisa que iniciou-se na Inglaterra. Na França não tinha ainda essas tecnologias bem definidas ainda, nesse período da Revolução Francesa. Pois bem, vamos para o próximo trecho. Observe os seguintes extratos de texto. Certo? Temos 2 trechos aqui. O pão, trecho 1. O pão era o principal e, às vezes, o único alimento dos parisienses, e a maioria deles gastava mais da metade dos salários para comprá-lo. Em 1789, o preço do pão quase dobrou, levando o povo de Paris a passar fome. As padarias viviam cheias de pobres que gritavam: "Queremos pão!" Eles odiavam o governo e assim Paris foi se tornando o berço da Revolução. Isso aí é um trecho que remonta muito ao contexto do que levou à Revolução Francesa, né? Trecho 2. Deixa eu ver aqui. Enquanto a Assembleia Legislativa discutia o futuro da França, o povo faminto havia saqueado muitos castelos e casas de nobres em todo o país, forçando seus proprietários a fugir para o exterior, junto com centenas de padres e oficiais do Exército Real, que eram contrários à Revolução. Todos os trechos estão, né, no livro A Revolução Francesa, de Ken Hughes. Ok? Então, ele dá esses dados aqui. A questão, quando esses dados estão no enunciado, a questão, ela, não posso dizer, ela dá esses dados como verdadeiros, como certos, como corretos, e a gente vai utilizá-los eles agora. Então, deixa eu só marcar aqui chave de resposta para a gente poder enxergar direitinho. Então, com base nos textos acima e ainda em acontecimentos históricos pertinentes à Revolução Francesa, assinale V se verdadeiro ou F se falso nas preposições abaixo. Então, aqui a gente vai colocando e aquela coisa, se você não tiver certeza disso, você tem que dar uma olhadinha aqui na ordem dos itens, né? Então, eu fui bem rapidinho para vocês não verem a questão certa. Mas vamos olhar aqui os itens. O povo faminto ao qual se refere o texto, politicamente pertencia ao chamado terceiro estado. Correto. O outro ponto, as leis e os impostos eram iguais para toda a sociedade francesa, apesar da divisão social existente. Se a sociedade já era dividida, era porque alguma coisa estava sendo dada a mais para alguém. Então, não sejamos bobos. Então, F. Próximo item. Os rebeldes franceses, influenciados pelo iluminismo, criticavam os privilégios da nobreza. Eu tô com um dia bem complicado hoje. Mas, enfim, tô um pouco cansado. Tô gravando isso aqui um pouco no meio da tarde. Mas, continuemos. Enfim, esse item está correto, certo? O iluminismo, ele foi a mãe de quase todas as revoluções do mundo, ou praticamente todas, que vieram logo após, né, justamente essa corrente filosófica ali do século XVII, século XVIII, ok? Então está certo. Próximo item. A crise financeira da França deveu-se, entre outros fatores, à sua derrota na Guerra Franco-Prussiana. A Guerra Franco-Prussiana, né, entre francos e prússios, ela ocorreu após a Revolução Francesa. Isso em meados da metade do século XIX. Então, a gente já pode excluir. E, por último, a queda da Bastilha marca o final da Revolução Francesa. Então, gente, a queda da Bastilha, muito pelo contrário, né? Ela foi o início oficial, simbólico, porque a Bastilha, né, ela era
um prédio, um castelo, que ficavam alguns presos políticos do governo, e também onde eram guardadas as armas. Então, quando a população invade a Bastilha, derruba a Bastilha, eles têm acesso a essas armas e desmoronam um aparato do governo francês da época, do rei Luís XVI, que era muito mais simbólico do que efetivo diante da população. Então, a alternativa correta é justamente a alternativa 4, né? Aqui, VFVFF. Vamos aqui para a charge. Observe com atenção a gravura abaixo, né? Ela faz referência. Então, temos um membro da nobreza aqui, não tem os culotes aqui, e um membro do clero. E eles estão olhando desesperado, porque esse carinha aqui, ó, do terceiro estado, ele tá puxando aqui a faca, tá puxando os ferros, né? Entendeu a referência aí? Tá puxando os ferros aqui para, digamos assim, para meter o pau mesmo nos caras. E o nome dessa obra é O Despertar do Terceiro Estado. O cara tá correndo, ele tá. Aí o cara. Acorda, velho. Ai, opa! Tá me oprimindo aqui. Vou pegar aqui as coisas aqui, tá aqui do meu lado. Mais burro quem deixou ele dormindo aí do lado. Quem deixou ele dormindo aí do lado, né? Dessas armas, dessas espadas. Aí, né? Ela faz referência. E vamos aos itens. A posição inferior imposta pelos padres e soldados aos demais componentes da família, da sociedade francesa. Lembrando que os nobres não eram só os soldados. Aliás, os soldados, ser soldado, nessa época não era questão, não era sinônimo de nobreza. Mas muitos soldados, eles vinham da população, do povo. Outro item. A organização da sociedade feudal, mostrando o sacerdote, o guerreiro e o trabalhador. Né? Mais uma vez, esse cara aqui não é um guerreiro, é um nobre. Né? Um nobre. Terceiro item. Refere-se às ordens ou estamentos existentes na sociedade francesa antes da Revolução e a libertação do. E a libertação. Opa, deixa eu. Que é o item correto, né? Já revelei. Meu Deus. Pronto. As ordens ou estamentos existentes na sociedade francesa antes da Revolução e a libertação proporcionada pela mesma. Gente, uma dica muito importante, uma coisa assim de português muito básico, mas muitos alunos cometem esse erro. Quando o item ele coloca assim, ele deixa o sufixo incompleto, né? Ela faz referência. Toda vez que a gente for olhar aqui, que ele está complementando aquela frase. Um desses complementos está sendo correto. Então, toda vez, antes da gente ler o item pelo seco, a gente tem que se lembrar desse prefixo aqui, né? Digamos assim. Eu tô falando prefixo, eu não entendo nada de português, mas prefixo é aquilo que vem anterior à palavra, à frase. Eu não me recordo muito bem, mas ela faz referência. Então eu tenho que refazer essa mesma frase. Ela faz referência à imposição inferior, à organização, às ordens. Então você tem que se lembrar isso, porque senão fica muito confuso. Você leu o negócio aqui sem sentido e essa conjunção dos verbos e tal, você pode acabar se lascando na compreensão. Então, né? Referente, tá? Refere-se ao esforço de libertação dos soldados franceses após a consolidação da Revolução. Certo? Até porque, né, os soldados eles continuaram lutando. Os soldados se dividiram, né, entre os revolucionários e entre aqueles contra a revolução que queriam manter a monarquia na França. Tá? Então, esse item fica incorreto. E o último item, a fuga dos prisioneiros da Bastilha, marco da Revolução Francesa. Lembrando que você tem que estar relacionando aqui com aqui, né? Questão
Imagem. Que tá mostrando a Bastilha, de alguma forma. Fuga de prisioneiros. Esse cara aqui, ele tá saindo daqui, ó, a Bastilha tá aqui atrás. Isso é deveras verdade. Mas ele tá saindo daqui de dentro? Não. Ele tava dormindo ali no meio do negócio. Até porque a Bastilha foi invadida. Ela não foi. Foi invasão. Invasão é de fora pra dentro, cara. De dentro pra fora é saída. Então, não faz sentido esse último item. Por isso que tá incorreto. Com o dado contexto histórico da época. Lembrando, pessoal, esse vídeo é cheio de generalizações, então se você quiser realmente saber como realmente foi a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, vocês têm que ler, gente. Tem que pegar o nome desses autores e caçar atrás desses livros, né? O Rios, também outros caras bem interessantes que olham, que analisam a Revolução Francesa, são os contemporâneos da época, né? Como o Robespierre, como D'Alembert, certo? Então, Diderot, Rousseau. Então, para você compreender muito do contexto do que eles estavam pensando naquele período, então, a gente tem que correr atrás desses autores, tá? E não é uma leitura chata, não. Pode ser uma leitura bem técnica, bem científica, até um pouco como o professor de vocês vos fala, mas elas dizem muito também sobre nossos tempos atuais, que são tão conturbados, mas não são tão revolucionários como aquele período. Bora lá para a última questão. Considerando a Revolução Francesa, assinale a alternativa errada. Vamos aqui ver qual das está errada. Justamente o último item, meus queridos. Mas vamos lá, até chegar nele, vamos passar por todos os outros. Ela criou condições para enfraquecer o poder absoluto da burguesia e fortalecer o desenvolvimento do capitalismo, começando na França. Poder absoluto da burguesia, certo? Que, no caso, né, seria aquela burguesia togada, né, a nobreza togada. Então, ele faz referência a isso, tá? E o que está correto. Segundo item, faz parte de um movimento global que afetou todo o Ocidente nos fins do século XVIII. A Revolução não ficou só na França. O movimento revolucionário inspirou outros grupos oprimidos do mundo. Tanto que hoje se algum líder ele tem algum poder absoluto, ou porque ele se considera uma divindade, ou então porque ele é um ditador. Terceiro item. A França era uma sociedade agrária organizada em 3 estados. Primeiro, segundo, terceiro. Né? Primeiro, clero. Segundo, nobreza. Terceiro, a alta, média e pequena burguesia e o restante da população. Então, pessoal, que ele já está dizendo bem óbvio, né? Ele já está sendo bem direto. D. Foi o mais impressionante movimento revolucionário da época, por se tratar de uma revolução social de massa, de alcance universal, e suas ideias influenciaram o mundo até os dias atuais. Aí eu dei uma erradinha, né? Repetindo. Massa, repeti a mesma coisa, mas só é até dias atuais. O que ele colocou aí é verdade, totalmente. Até que estamos em 2020 analisando tudo isso novamente, né? Infelizmente ainda estamos numa draga desgramada. Bem? E por último, o que isso aí está errado, professor? Em termos específicos, ela marca a liquidação imediata do antigo regime em toda a Europa. Gente, aí eu vou parar minha apresentação, até porque é a última questão. Mas, para eu terminar o comentário sobre essa questão da liquidação imediata, tá? Quero falar isso aqui com vocês, isso é muito importante. Nada na história é imediato. Talvez uma das coisas mais imediatas que aconteceram ao longo da história foi a Revolução. Que ela suplantou o antigo regime de maneira muito rápida por alguns anos. Né? 1, 2, 3 anos na história, pessoal, é bem pouco tempo. Tá? Foi um processo de curta duração, em que houve realmente essa revolução. O que é a revolução?
naquele contexto, é o movimento que a Terra dá em torno do Sol, né? Faz uma revolução em torno do Sol para voltar ao mesmo ponto. Mas a Revolução Francesa, a Revolução da Revolução Francesa, curioso, ela não é para se voltar ao mesmo ponto. Muito pelo contrário. Ela é para realmente mudar de vez e ir para outra situação, outro lugar. Da Revolução Francesa, a gente tem o advento, né, de muitas das nossas ideias políticas atuais, liberalismo, conservadorismo, progressismo, socialismo, entendem? Então, a Revolução Francesa ela foi esse emaranhado. Só que, apesar de ela ter sido uma ruptura muito rápida dentro da história, ela precisou de anos, de décadas para se consolidar, né? A França ela foi pioneira dentro dessa revolução liberal que ocorreu na França, mas até o movimento se espalhar pela Europa, pelo mundo, demorou anos, muitos e muitos anos. No século XIX, gente, toda a primavera dos povos ela vem de reflexo de insatisfações populares que foram plantadas pela Revolução Francesa. E que o povo se tocou, o povo começou a olhar e dizer: me respeite. Me respeite. Claro que hoje a gente não está às mil maravilhas, mas com certeza estamos bem melhores do que os povos que lutaram na Revolução Francesa. Enfim, esse é o vídeo. Sempre importante dizer, assine o canal, pessoal. Bota o sininho de notificações aí para atuar toda vida que tiver vídeo novo. Essa semana passada não tive vídeos, por conta que eu estava justamente aplicando essa prova bendita para os meus alunos pé de cabeça dura, tá bom? Então, gente, é isso. Curta um vídeo, não se esqueça para o nosso canal se tornar mais relevante nessa plataforma. E quero mandar um abraço para as minhas turmas, né, da minha escola Maria Aldair, turma de agronegócio, turma de comércio, turma de finanças e informática, tá? Por terem realizado essa avaliação. As notas, professor, quanto foi as notas aí? Diz aí no vídeo. Vocês vão ver, melhor não fazer comentários. Mas tivemos notas muito boas, ok? Enfim, valeu, pessoal. Vou seguindo por aqui, ok? Tchau para todos vocês. Um cheiro e um abraço.